Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 26ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nós veremos a seguir alguns métodos de integração que são utilizados no cálculo da integral de funções compostas. Particularmente nesta aula, nós veremos o principal deles, que é o método de mudança de variável. Então, como nós vimos até agora, a integração é o processo de antiderivação de uma dada função, ou seja, é o processo inverso da derivação. Para a derivação, nós pegávamos uma dada função e calculávamos, então, a sua derivada. Agora, para a integração, nós temos a derivada e queremos saber quem é a função que é levada nessa derivada, ou seja, é o processo inverso e é chamado de integração. Então, para derivarmos uma função composta, recorde que nós utilizávamos a regra da cadeia. Nós veremos a seguir um processo análogo para a obtenção agora da integral de uma dada função. Então, segundo a definição de função composta, nós vamos tomar uma f maiúscula e uma g minúscula, funções deriváveis, tal que a imagem da g esteja contida no domínio da f. Pela regra da cadeia, recorde que a derivada da f com relação a x é dada, então, pela derivada da f com relação à variável u, vezes a derivada de u com relação a x, onde u é dada por g de x, ou, analogamente, mas em outra notação, a derivada da f de g de x, que é a função composta, é dada pela derivada da f na variável u, vezes a derivada da u. Isso pode ser escrito como f' de u vezes a derivada da u, ou substituindo u por g de x, isso é f' de g de x vezes g' de x, ou seja, a derivada da f vezes a derivada do que está dentro. Nós vamos chamar esta equação de equação 1. Agora, se nós tivermos que a f maiúscula é uma primitiva da f', ou seja, pela definição de primitiva, nós estamos dizendo que a derivada da f maiúscula é igual a f'. Assim, substituindo na equação 1, nós temos que a derivada da f de g de x, que é dada por f' de g de x vezes g' de x, ficará f' de g de x vezes g' de x. Nós substituímos, considerando que a f maiúscula é uma primitiva de f', ou seja, a derivada da f maiúscula é f'. Então, nós fizemos essa substituição e obtemos que a derivada da f de g de x é, então, f' de g de x vezes g' de x, ou seja, f de g de x, pela definição, é uma primitiva da f' de g de x vezes g' de x, porque quando nós derivamos f maiúscula de g de x, nós temos f' de g de x vezes g' de x. Portanto, pela definição de integral, nós teremos que a integral de f' de g de x vezes g' de x dx é dado pela f maiúscula de g de x mais a constante. Recorde da relação que nós fizemos entre a integral e a primitiva da função. Ou ainda, escrevendo g de x como u, nós temos que a derivada de u com relação a x é g' de x, ou ainda du é g' de x dx. Substituindo, então, nós podemos escrever integral de f' de g de x vezes g' de x dx como integral de f de u du. Isso, então, é a f maiúscula de u mais a constante. Observe, então, que foi feita uma mudança de variável e nós caímos em uma função simples, onde nós conseguimos calcular diretamente essa integral. Então, na prática, o que nós faremos é tomar um g de x como u, que seja conveniente, de tal forma que nós vamos obter uma função mais simples, que nós conseguimos calcular a integral diretamente. Então, por exemplo, vamos calcular a integral da função 3x mais 1 à quarta dx. Observe que esta é uma função composta. Nós vamos, então, chamar 3x mais 1 de u. Dessa forma,
du dx é a derivada de 3x mais 1 com relação à variável x, derivada de 3x é 3, derivada de 1 é 0, portanto, du dx é igual a 3, ou seja, dx, passando ele aqui para a direita, dx é igual a du sobre 3. Então, fazendo agora a mudança de variável, nós podemos escrever a integral de 3x mais 1 à quarta dx como a integral de u à quarta, nós chamamos 3x mais 1 de u, vezes o dx, que nós observamos que é du sobre 3. Então, ficamos com integral de u à quarta, du sobre 3. Du sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes du. Então, a constante, pelas propriedades de integral, nós podemos tirar de dentro da integral. Ficamos, então, com 1/3 da integral de u à quarta du. Observe que nós caímos uma integral simples, do tipo potência, e nós temos das formulinhas de integração que a integral de u à quarta será dada, então, por u à quarta mais 1 sobre 4 mais 1. Ficamos, então, com 1/3 de u à quinta sobre 5, mais a constante. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 5 é 15, então nós ficamos com u à quinta sobre 15, mais a constante. Falta apenas nós voltarmos na nossa variável original, como u é 3x mais 1, então nós teremos que essa integral é 3x mais 1 à quinta sobre 15 mais constante, portanto, a integral de 3x mais 1 à quarta dx é 3x mais 1 à quinta sobre 15 mais a constante. Como um outro exemplo, vamos tomar a integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Novamente, nós temos uma função composta, então nós vamos tomar o seno de x como u. Se u é seno de x, nós temos então que du dx é a derivada do seno na variável x, derivada do seno, recorde que é dado pelo cosseno de x, ou seja, podemos tirar então que o dx é dado por du sobre cosseno de x. Note que nós estamos sempre isolando o dx, porque quando nós estivermos realizando a mudança de variável dentro da integral, nós temos que saber quem é o dx para fazer essa substituição. Assim, nós temos que a integral do seno ao quadrado de x, cosseno de x dx, será escrita como integral de u ao quadrado, porque u é seno de x, vezes o cosseno de x, vezes o dx, que nós observamos que é du sobre cosseno de x. Então, nós ficamos com a integral de u ao quadrado cosseno de x vezes du sobre cosseno de x. Observe que nós estamos com uma integral com dois tipos de variáveis, e isso não pode acontecer. Quando nós fazemos a mudança de variável, ela tem que ser completa. Agora, note que cosseno de x está aqui multiplicando e dividindo, portanto, ele pode ser cancelado. Nós ficamos, então, simplesmente com integral de u ao quadrado du. Novamente, caímos uma integral do tipo potência, integral de u ao quadrado será u ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Então, nós temos u ao cubo sobre 3 mais constante. Falta apenas substituirmos a variável original, como u é igual a seno de x, então isso é seno ao cubo de x sobre 3 mais constante. Portanto, a integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx é igual ao seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante. Sempre que nós tiramos a integral, não se esqueçam de acrescentar a constante. Tomando agora a integral de x sobre x quadrado mais 1 dx, novamente nós temos uma função composta, nós vamos então chamar o x quadrado mais 1 de u, e nós temos então que du dx é a derivada de x quadrado mais 1 na variável x, derivada de x quadrado é 2x, derivada do 1, derivada de constante é 0, portanto essa derivada é 2x, e daí nós tiramos que o dx é então du sobre 2x. Assim, voltando na integral, nós teremos que a integral de x sobre x quadrado mais 1 dx será a integral de x sobre x quadrado mais 1, nós chamamos de u,
Então, ficamos com a integral de x sobre u, e o dx nós trocamos por du sobre 2x. Novamente, nós estamos com duas variáveis dentro da nossa integral, mas o x aparece multiplicando e dividindo, então ele pode ser cancelado, ficaremos com du sobre 2u. Observe que isso pode ser escrito como meio vezes 1 sobre u du, e a constante, então, pode ser retirada de dentro da integral. Nós ficamos com meio integral de 1 sobre u du. Integral de 1 sobre u, novamente, é uma integral simples, que nós conseguimos calcular diretamente, e ela está lá na nossa tabelinha de integrais, e integral de 1 sobre u é ln de u, portanto, nós temos que isso é meio ln de u mais a constante. Voltando na variável original, o u é x² mais 1, portanto, isso é meio ln de x² mais 1 mais a constante. Portanto, integral de x sobre x² mais 1 dx é igual a meio ln de x² mais 1 mais constante. Como um último exemplo, vamos tomar a integral da função exponencial e elevado a 3x dx, novamente é uma função composta, nós vamos então chamar o 3x de u, fazendo então a derivada, du dx é a derivada de 3x, que é 3, e daí nós tiramos então que o dx é igual a du sobre 3. Então, voltando na integral, nós temos que a integral de e elevado a 3x dx vai ser escrita como integral de e elevado a u, porque nós chamamos 3x de u, substituindo o dx, que é du sobre 3, então nós ficamos com a integral de e elevado a u, du sobre 3. Note que isso pode ser escrito como e elevado a u vezes 1/3 vezes du, então essa constante pode ser retirada de dentro da integral, ficamos com 1/3 da integral de e elevado a u du. Agora, a integral de e elevado a u também é uma integral imediata, está lá na nossa tabelinha com as fórmulas de integração, e ela é e elevado a u. Recorde que a função exponencial do tipo e elevado a x é a única que tem como derivada ela mesma, portanto, a integral também será ela mesma. Então, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, nós teremos que isso é 1/3 de e elevado a u mais a constante. Então, voltando à variável original, isso é 1/3 de e elevado a 3x mais constante. Portanto, a integral de e elevado a 3x dx é 1/3 de e elevado a 3x mais a constante. Recorde sempre de somar a constante no final dos cálculos, a gente não precisa fazer alteração logo no início e não precisamos nos preocupar em multiplicar constantes, por exemplo, 1/3 vezes constante, porque 1/3 vezes constante pode ser chamado de uma constante 1, e aqui nós finalizaríamos com 1/3 de elevado a 3x mais o C1. Então, isso não faz diferença, não tem necessidade de multiplicar constantes por o valor C. Uma outra observação é que geralmente nós temos uma única mudança de variável que vai resolver o nosso problema. Nós podemos tomar a mudança de variável de forma errada, onde nós vamos cair na integral e vamos ficar com duas variáveis dentro da nossa integral sem conseguir que isso seja simplificado. Quando isso acontecer, tente uma outra mudança de variável. Esse amadurecimento a gente só vai conseguindo fazendo exercícios e percebendo qual tipo de mudança de variável resolve cada caso. Nós vimos aqui alguns exemplos, utilize esses exemplos para resolverem o restante dos exercícios da nossa lista de exercícios. Com isso, nós encerramos a nossa aula 26. Muito obrigada.